Essa é a aula 7. Na aula de hoje eu vou falar mais um pouco sobre subespaços. Tem uns exemplos importantes que eu não falei na aula passada. Eu acabei falando sobre espaço, né, o espaço gerado, e não falei sobre outros exemplos interessantes, importantes. Vou falar agora. E depois a gente volta para espaços gerados. Então, a gente continua ainda com subespaços. E exemplos, né? Os exemplos de hoje eu vou começar com o exemplo... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, o primeiro exemplo que eu vou falar hoje vai ser o exemplo do conjunto dos polinômios. Eu já usei o P antes, né? Mas vamos ver se eu faço um P diferente aqui. Então, eu vou chamar de conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Vou olhar para esse conjunto aqui. Vou escrever assim. Conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Se eu pego um Pzinho aqui, nesse Pzão, porque o meu Pzinho, na verdade, ele é algo desse tipo. Certo? Você pode mostrar que esse conjunto é um espaço vetorial direto. Se você encara, se você usa opa, aqui eu tenho que deixar claro que os aí são todos números reais, e o x é indeterminado. E esse lance de indeterminada pode ficar um pouco abstrato, né? Uma maneira simples de você olhar o conjunto dos polinômios é olhar como funções. São funções polinomiais. Se você imaginar que são funções polinomiais, você trabalha mais facilmente com o que está acontecendo. Ou você pode imaginar o polinômio como um elemento, x é um indeterminado. Você imagina como se fosse um cara que não é um número real, mas que você consegue operar com os números reais. Né? Isso fica um pouco abstrato, mas dá para pensar assim. Ou como funções. Eu vou olhar como funções polinomiais, porque eu estou falando de subespaços. Né? Eu tenho, na verdade, que esse conjunto aqui, ele está dentro daquele conjunto. Né? Eu posso imaginar ele dentro daquele conjunto, que são as funções do conjunto x para R. E na indeterminada você coloca os elementos de x, na verdade, não. Na verdade, como subconjunto das funções de reais em reais, onde no lugar de x eu coloco um número real. E aí eu tenho... Né, P de x, na verdade, eu chamaria isso aqui de P de x. E eu tenho que isso aqui é um subespaço. Uma observação é que o polinômio zero, né, é onde todos os coeficientes aqui são zero. Outra observação importante é que esse polinômio, qualquer polinômio, você pode... Outra observação importante é que você tem polinômios de qualquer grau que você quiser. Não são apenas polinômios de grau n. O grau que você quiser, escolher qualquer número natural, você tem um polinômio desse grau, nesse conjunto. É o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais. E você pode imaginar como função polinomial e você imagina como um subconjunto aqui. Tá? A função constante zero, né, pode ser o polinômio zero. Isso aqui, daqui para cá, onde todos os números reais vão para zero, é o polinômio zero. Pode ser visto como um polinômio. E dessa maneira, esse conjunto é um subespaço. Né? Se você pega dois polinômios e soma, você vai ter um polinômio. Tá? Aqui seria, eu vou escrever o polinômio assim, para ganhar tempo. Né? De 0 a n, mais outro polinômio, que é o Q, chamado os coeficientes de B e I.
bota o J só para não confundir. J de 0, a M de Maria. Já está ficando desorganizado, né? Aqui eu sempre escrevo uma coisa muito perto da outra. Tá? E, bem, como é que você soma polinômios, né? Você soma polinômios, você pega o cara que tem mesmo grau e soma os coeficientes. É como se você colocasse o xn em evidência aqui, ou xn. Aqui eu vou considerar o m maior do que n. Tá? Deixa eu escrever isso aqui diferente, porque senão vai ficar carão depois. N, N, M e N. Então, M maior do que N, você vai ter que essa soma aqui vai ser só esse polinômio aqui. Deixa eu escrever ele da maneira tradicional. Vai ser M maior do que N, então você vai ter Vmxm, vai escrever o M de novo, né? Mais V, N mais 1, X, N mais 1, mais AN mais XM mais BM, XM, mais, agora eu vou dar aquela grande abreviada, A 0 mais B0. Como a gente soma polinômios? Álgebra de polinômios. Se eu não me engano, a gente já aprende álgebra de polinômios no 9º ano. Ora, se a soma de polinômios dá um polinômio, está fechado para a soma, né, esse conjunto. A soma de funções polinomiais é uma função polinomial. Então, está fechado para a soma. E também para multiplicação por escalar. Alfa multiplicado com px, onde alfa é um número real qualquer. Isso aqui vai dar alfa é n, x elevado a n, alfa a1 x, alfa 0. Então, ele é fechado para multiplicação por escalar. Quando você pega uma função polinomial e você multiplica por um escalar, dá uma função polinomial. Logo, isso aqui é um subespaço. É um subespaço desse espaço vetorial aqui. Aqui eu estou explicitando quem é o x, né? Mas está aí. Professor, dá só uma olhada nesses índices do B. B, M mais 1, vezes X elevado a M mais 1, é isso? Tá errado isso aqui. Achei, Tá eu certo. achei estranho. Eu me perdi. Tá certo? É, porque assim, se o M é maior do que N, então se o M é 10 e o N é 7, você tem coeficiente do B do 0 ao 10, né? O B tem coeficiente do 0 ao 10. E o A tem coeficiente do 0 ao 7. Então, Bn mais 1 é o B8. Tem o B8, porque B tem do 0 ao 10. Tá claro isso? É porque aí é N, né? É porque aí é N, né? Aqui é N. Aqui é N. N. Tá. Entendi. Aqui é N. Porque M é o grau. Todos os outros serão menores, né? Todos os outros índices serão menores do que M de Maria. Então, aqui é N mais 1, né? Porque M é maior do que N, Maria é maior do que nada aqui. Então, você vai ter coeficientes BJ, variando J de 0 a M de Maria. AI com I variando de 0 a N de nada. M maior do que N. Então, né, eu tenho coeficientes aqui, os coeficientes, São os que não... os coeficientes que não vão somar, né? Porque o polinômio Px, ele só vem até o A, né? Então, as outras parcelas não somam com ninguém. Essas parcelas somam com as parcelas dos coeficientes do polinômio Qx. Mas aí, se o M for maior que N, tipo, o M seja o sucessor de N, aí tu tá repetindo o M duas vezes, porque o M seria igual a N mais 1, né? Eu posso só colocar o elevado a M, reticências e os polinômios já juntos? Mas é porque eu quero deixar claro que tem um momento em que descola, né? Eu entendi o que você está querendo dizer. Você poderia ter que o M é igual a N mais 1, né? Você poderia ter. Mas isso é um caso, se você quisesse falar assim.
suficientemente maior do que o N. Isso seria exagero. Vamos só fazer assim, ó. Maior do que N mais 1. Tá bom assim? Aí esse Pronto, já resolveu. É importante vocês ficarem de olho sim nesses índices, né? Ainda mais quem está fazendo sistemas lineares, né? Tem que ficar de olho nos índices com cuidado. Quando você está trabalhando com matrizes também. Está aqui. Beleza, valeu, ficou claro agora. Show. Certo, então o conjunto das funções polinomiais ou dos polinômios com coeficientes reais vai ser um subespaço do espaço das funções dos reais das reais. Aqui eu estou pegando o polinômio de uma variável só, né? Se eu pegasse o polinômio de duas variáveis só, aqui seria o R2, a gente não vai tratar disso aqui. Se você quiser olhar os polinômios não como funções, e sim como elementos de algum lugar, certo? Então você tem que mostrar que ele é um espaço vetorial na marra sem mostrar que é subespaço desse cara. Mas como a gente está falando de subespaço, eu prefiro olhar assim para ganhar tempo e economizar tempo. Esse é um dos exemplos que eu queria ter falado na aula passada, também não falei. Infelizmente eu escrevi o exemplo e agora eu vou ter que apagar logo em seguida. Certo? Alguma dúvida? Beleza. Outro exemplo tem em todos os livros, e é importante esse exemplo para quem está fazendo sistemas lineares também. É muito importante também para o próprio andamento do curso de álgebra linear, esse exemplo. Também eu deixei para essa aula. A gente tem duas maneiras de tratar esse exemplo. Deixa eu ver se é a hora mesmo de falar desse exemplo. Então é um exemplo onde A é uma matriz. Você pode dizer que A é uma matriz M por N. X, N por 1. Certo? E aí eu olho para esse sistema. AX igual a 0. Onde esse 0 aqui é uma matriz M por 1. A gente já montou, né, esse tipo de situação. Deixa eu escrever de azul aqui do lado para lembrar. Onde a gente tem uma matriz aqui. Essa é a minha matriz A. Aqui a gente tem x1, xn. E aqui a gente vai ter 0, 0, certo? Representando um sistema linear homogêneo, tá? É homogêneo porque eu estou igualando a 0 desse lado. O meu vetor B, que é o meu vetor resposta, ele é 0, 0, 0, 0. Então aqui no caso eu estou pegando a matriz M por N, aqui é N por 1, e lembrando, nosso critério de compatibilidade diz que é compatível a multiplicação, e o resultado vai dar M por 1. O que foi que eu escrevi aqui? E aí a gente vai chamar de NA. O livro do Telmo usa essa notação, que é o núcleo da matriz, como todos os vetores, certo? Todos os caras. Não queria usar X, mas eu vou usar X. Todos os caras pertencentes, vamos chamar assim, todos os vetores coluna N por 1, tá ok. A X é igual a 0. Isso aqui é, no final das contas, o conjunto solução desse sistema. Se esse sistema só tem uma solução, né, que é uma escolha para esse vetor, x1, um valor para x1, um valor para x2 e por aí vai, uma solução só, esse conjunto consiste de apenas um elemento. A gente já provou que isso aqui ou não tem solução, ou tem uma, ou tem infinitas. Certo? Esse conjunto pode ser vazio, unitário ou infinito. Isso já foi tratado aqui no curso. Esse conjunto aqui, ó, é subespaço vetorial. Esse aqui. Conjunto das soluções de um sistema homogêneo. A gente tem duas maneiras de tratar isso. Certo?
Eu escrevi A aqui, mas agora eu vou usar a nomenclatura normal de matriz, né? Então, A1, A são N colunas, né? 1N, AM1, AM, que vai ficar enganchado, N. Aqui é a minha matriz A. Tem duas maneiras de a gente provar que esse cara aqui, que o conjunto de solução de um sistema homogêneo desse é subespaço vetorial. A gente pode usar propriedades de matriz. Tem uma propriedade de matriz que me diz que A multiplicado com x1 mais x2 é igual a x1 mais ax2. Tem essa propriedade de matriz. É distributivo de matrizes, né? A gente falou disso na primeira aula. x1 e x2 tem que ser matrizes, né? N por 1. Se x1 e x2 pertencem a NA, então se x1 e x2 pertencem a NA, a gente tem que isso é zero, porque ele é a solução desse sistema. Isso é zero, então 0 mais 0, 0. A soma deles também vai ser uma solução para o sistema. Isso funciona bem quando o sistema é homogêneo. Se não fosse homogêneo, não funcionaria bem. Mas aqui funciona. E a multiplicação por escalar também. A gente, de novo, usa propriedades de matrizes. A multiplicado por esse coeficiente, né? Lembrando que alfa é real. Alfa é um número real qualquer. Então, A multiplicado por alfa x é igual a alfa a x. Se o x pertence a NA, o núcleo de A, seria a solução para o sistema homogêneo, para esse sistema aqui, então, isso aqui é alfa vezes 0, vai dar 0. Eu peguei um cara que é solução para o sistema, e dois caras que são solução para o sistema, e mostrei que a soma deles é a solução do sistema. Eu peguei um cara que é solução para o sistema, e ele multiplicado por um escalar, também vai ser solução para o sistema, porque A vezes ele multiplicado por escalar está dando 0. Porque A vezes a soma dos dois caras está dando 0. Logo, esse conjunto aqui é o conjunto de solução do sistema homogêneo. Ele é um subespaço vetorial. A outra maneira de ver isso é quando a gente escreve essas equações, né? A gente escreve o sistema mesmo. Esquece a visualização de matrizes e escreve o sistema. O sistema é assim. A11x1 mais A12x2 mais A1nxn igual a 0. Não é assim? A multiplicação, o primeiro termo, né? Igual a 0. E todos os outros termos, onde o último termo seria AM1x1 mais AM2x2 mais AMNxn igual a 0. E esse aqui é o sistema, né? O sistema é tentar resolver todas essas equações ao mesmo tempo. Só que, na verdade, isso aqui é a equação de um plano passando pela origem. Na aula passada, a gente já mostrou que um plano passando pela origem é subespaço do R3. No caso aqui, não seria do R3, né? O plano do R3. Isso aqui é um plano dentro do Rn passando pela origem. Você não consegue enxergar, porque não dá para desenhar, mas é o que é. É um plano, é um hiperplano, né? Passando pela origem do Rn. Isso aqui também. Mostrar que cada um desses hiperplanos é um subespaço é a mesma conta que a gente fez na aula passada. E olhar a solução é resolver todos eles ao mesmo tempo. E eu já comentei isso em outra aula, que no final das contas a gente está intersectando todos esses hiperplanos. Eu também já mostrei na aula passada que interseção de subespaço é subespaço. Cada um é subespaço. Resolver o sistema, o conjunto de solução, é intersectar todos esses subespaços. Mas a intersecção do subespaço é subespaço. Então a solução do sistema é subespaço.
Essa é outra maneira de provar que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial. Eu prefiro essa, né? Eu acho mais limpa. Essa é mais geométrica, mas usa um monte de coisa que a gente fez em outras aulas. Essa aqui você faz direto. O livro do Telmo faz assim, o livro do Elon faz assim. Vou fazer os dois. Você escolhe o que você preferir. Esses dois subespaços aí. Dúvidas? Agora vai passar até o carro da pamonha na rua. Tá difícil hoje. Se ninguém tiver dúvida, eu vou passar para mais um exemplo. Na verdade, é mais um teorema do que um exemplo. Mas eu vou tratar como exemplo. Dúvidas? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Alô? Sim, sim. Vou apagar. Vou chamar de proposição. Eu não tenho provado muitas coisas, né, nesse curso. A álgebra linear, às vezes, não se torna um curso muito bom para você treinar o rigor matemático, né? É bom para treinar ideias. O rigor, às vezes, a gente acaba não escrevendo com muito rigor, pelo menos no começo. E isso pode ser ruim. Proposição. Seja V um R espaço vetorial é muito comum, ao invés de escrever isso, escrever só que V é um R espaço vetorial. Ou eu posso escrever só isso e nem dizer. E sempre que eu escrever isso, é como se eu estivesse dizendo V é um R espaço vetorial que tem essas duas operações. Tá? Eu estou escrevendo os dois aqui só porque a gente está no começo da aula. Então, V é um R espaço vetorial que sejam W1 e W2 subespaços vetoriais. Então, o conjunto. Vamos definir esse conjunto. São os Ws pertencentes a V. Então, aqui W é igual a W1 mais W2, onde W1 pertence a W1zinho pertence a W1, W2zinho pertence a W2. Esse conjunto aí. Então, esse conjunto aí é subespaço vetorial de V. Eita, não tem nenhum igual aqui, né? Deixa eu só colocar o igual aqui. Esse conjunto aqui é subespaço vetorial de V. Todos os elementos do conjunto têm que ser caras. Que é soma de duas parcelas, onde a primeira parcela está no W1 e a segunda parcela está no W2. Para mostrar que é subespaço vetorial, tem que mostrar que é fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar. Só isso. Para provar isso, é só provar que é fechado para soma e multiplicação por escalar. Então, tomem. W e W' pertencentes a esse cara. Não é? Tem que mostrar que a soma dos dois caras está nele.
Tá, se W pertence a isso, é porque W é W1 mais W2. Onde W1 está no W1, Wzinho 1 está no Wzão 1, Wzinho 2 está no Wzão 2. Certo? E é claro que o W' também satisfaz isso. Esse cara tem que ser soma de duas parcelas, onde a primeira está em W1 e a segunda está em W2. Na verdade, aqui a ordem das parcelas não importa, né? Porque a soma dentro do espaço vetorial é comutativa, mas a gente deixa na ordem aí. O W' também é soma de duas parcelas. Onde a primeira está num dos espaços e a segunda está no outro. Então, W mais W' pode ser escrito assim, né? W1 mais W1' mais W2 mais W2'. Eu troquei a ordem aqui, né? Eu somei esses dois caras, troquei a ordem. Esse parênteses aqui é só para dar ênfase, porque a soma é associativa, né, pessoal? Então, eu nem preciso colocar parênteses, estou colocando só para chamar a atenção. Como W1 é subespaço, W1 grande, tá? Como esse cara é subespaço, então, a soma de dois caras dentro dele pertencem a ele. Então, a primeira parcela pertence a esse conjunto aqui. Esse cara pertence a esse conjunto, esse cara pertence a esse conjunto. Como esse conjunto é subespaço, a soma desses dois caras pertence a ele. Para não ter que escrever de novo, eu vou fazer assim. Como WI é subespaço, então I, tá? I. Mesmo argumento aqui. Wzinho 2 está no Wzão 2. Wzinho 2' está no Wzão 2. Mas o Wzão 2 é subespaço, está aqui, ó. É subespaço vetorial. Então, a soma de dois caras que estão nele, a soma vai estar nele. Isso aqui pertence, né? Eu estou botando W2 aqui, mas na verdade, esse elemento pertence a W2. Pertence a W1. Pertence a W2. Logo, quando eu pego dois caras que estão aqui e eu somo, esse novo elemento, ele pode ser escrito como a soma de duas parcelas, onde a primeira está em W1 e a segunda está em W2. Portanto, a soma desses dois caras pertence a esse espaço. Tá claro, pessoal, o raciocínio? É um pouco repetitivo, né? Mas tá claro? Tá claro, sim. Perfeitamente. Então a gente faz a mesma coisa aqui, né? Pega um um Wzinho aqui, faz alfa vezes ele. Isso é alfa vezes a soma das duas parcelas, porque se ele está aqui, ele é escrito como a soma de duas parcelas, onde a primeira está num espaço e a segunda está no outro espaço. E aí, propriedades, né, de espaço vetorial, a gente está trabalhando dentro do V é um espaço vetorial, a gente vai ter isso. E pelo mesmo argumento, Wzão 1 é um espaço vetorial, então ele é fechado para a multiplicação por escalar. Logo, esse cara aqui pertence ao Wzão 1. Mesma coisa. Wzão 2 é subespaço vetorial, ele é fechado para a multiplicação por escalar. Então, esse cara aqui pertence ao Wzão 2. Logo, eu pego um cara aqui, multiplico por um escalar, eu vou ter que o resultado final pode ser escrito com a soma de duas parcelas, onde a primeira está no W1 e a segunda está no W2. Portanto, esse cara aqui, ele está nesse cara aqui. E eu mostrei que ele é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Portanto,
ele é subespaço vetorial. Uma observação desse cara aqui, como é que fica o zero, né, pessoal? O zero ele é igual a zero mais zero. Esse cara está no W1 e esse cara está no W2. Certo? Outra observação é que qualquer um dos dois está contido dentro desse novo espaço soma. Né? Por quê? Porque você escreve esse cara pequeno como ele mesmo mais zero. O zero está nesse, esse está nesse, então esse está nesse. Tem essa inclusão aqui por conta dessa escrita. Outra observação importante é que essa escrita não necessariamente é única. Ela vai ser única quando a intersecção dos dois subespaços for apenas o zero. Quando esses dois espaços têm interseção nula, só o zero, então a escrita é única, de cada elemento. Mas se não, a escrita não é necessariamente única. Esse subespaço é importante. Vou falar mais detalhes dele quando a gente estiver mais na frente na teoria. A gente vai voltar para esse exemplo, desse carinha aqui, no futuro. Quando tivermos mais ferramentas e mais teoria. Certo? Por enquanto, eu estou só usando ele como mais um exemplo de subespaço vetorial. O legal de subespaço é que não tem que checar todas as 8 coisas, né? É chato ter que checar todas as 8 coisas. A gente só checa 2. Dúvidas? Subespaço gerado ainda é nessa aula? Já falei na aula passada e vou falar mais nessa. Você não viu o vídeo da aula passada? Sim, em parte. Tem que assistir os vídeos da aula que você não assiste. É vacilo, não faça isso não. Tem que assistir. Tá sabendo que sexta-feira tem atividade? Sim. Ah, agora melhorou. Já vai entrar espaço e subespaço vetorial nessa atividade agora? Sim. Vai sim. Se bem que eu queria focar mais, né? Eu queria focar mais em combinação linear e espaço gerado. Mas sim. Porque como eu tenho que gerar questões diferentes, porque senão acontecem muitas cópias, na passada já teve cópias, teve umas 3 ou 4 pessoas que estavam com a última questão exatamente igual, todas as linhas igual. Então eu tenho que gerar questões diferentes. Para gerar questões diferentes, eu tenho que fazer questão de continha, né? Porque se eu faço questão de teoria, não dá para usar o número de matrícula de vocês, por exemplo, para gerar questão de teoria. Dá, mas não agora. Mas vamos ver. Eu ainda não decidi quais questões vão cair na atividade. Eu tenho uma lista grande de questões e eu tiro um subconjunto de lá. Eu ainda não escolhi qual subconjunto. Então vamos para um teorema. Mas o teorema eu vou fazer a definição. A minha tinta preta já está acabando. Isso é um absurdo. Absurdo mesmo. Está acabando muito rápido a tinta. Essa tinta, esse pincel que tem a boca larga para sair mais tinta e vocês enxergarem melhor, acaba a cápsula muito rápido. Vamos lá. Seja V, R espaço vetorial. Sempre, mas escrevendo. E X, um subconjunto de V. Vou colocar uma nova cápsula aqui. Estou na minha última cápsula preta.
Deixa eu escrever em azul um pouquinho aqui, então. Então, V é um espaço vetorial, X é um subconjunto. Seja L igual à interseção de E, todos os E que contêm X e são subespaços vetoriais. Não vou escrever em símbolos, vou escrever por extenso, que é melhor. Seja L interseção de todos os subespaços vetoriais de V, tal que todos os subespaços vetoriais, vamos dizer E, né? E de V tais que E contém X. Então, L é o conjunto que é a interseção de todos os subespaços de V que contém o subconjunto X. L é um subespaço vetorial. Porque a interseção de subespaços é subespaço. E isso vale para uma quantidade não enumerada, não tem problema. Não é só para duas. A demonstração que eu fiz foi só para dois subespaços, né? Eu peguei dois subespaços, fiz a interseção e mostrei que a interseção era um subespaço. Mas a mesma demonstração ela pode ser adaptada para uma quantidade infinita, não enumerável de subespaços. Qualquer quantidade de subespaços de V, se você intersectar todos eles, vai dar um subespaço. É claro que provavelmente vai dar só o zero, né? Que está em todos eles. Mas aqui não estou intersectando todos os subespaços de V. Eu estou intersectando todos os subespaços de V que contém X. A observação é subespaço vetorial de V. E aí, teorema. L é igual ao conjunto, ao espaço vetorial gerado por X. A gente viu na aula passada como é que a gente pega um conjunto, né? E a gente viu na aula passada como é que a gente pega um conjunto. E a partir desse conjunto gera, olha para o conjunto de todas as combinações lineares onde os elementos são nesse conjunto. E gera um subespaço vetorial. A gente fez isso na aula passada. Eu usei essa notação. Existem várias notações. Span de X, S de X. Eu gosto dessa aqui. E aí eu estou dizendo que o espaço, quando você olha o conjunto de todas as combinações lineares com elementos de X, isso vai dar um espaço vetorial. Esse espaço vetorial vai ser igual à interseção de todos os subespaços vetoriais de V que contém X. E aí, para provar isso, a gente usa dupla inclusão. A gente quer mostrar que se eu pego um cara aqui, um elemento aqui está aqui, se eu pego um elemento aqui está aqui. Certo? E aí, como é que prova isso? Então, vamos lá. Vamos primeiro mostrar essa inclusão bem aqui. Tá? Para mostrar essa inclusão aqui, certo? Para mostrar essa inclusão aqui, eu pego um elemento desse conjunto e tenho que mostrar que está nesse. Pega um elemento desse conjunto. Pega um V que pertence a esse conjunto. Ora, V,
Ele está nesse conjunto. Esse é o conjunto de todas as combinações lineares de elementos, de alguns elementos de x. Você pega uma quantidade finita de elementos de x, faz uma combinação linear, isso é um elemento qualquer desse conjunto. Conjunto das combinações lineares. Então, V ele é igual a α1 x1 mais α2 x2 mais αn xn, onde os xi estão em x e os αi são números reais. Isso é uma combinação linear de elementos de x. V é uma combinação linear de elementos de x. Tá. Pega um subespaço qualquer, certo? Um subespaço vetorial qualquer de V que contém x. Um qualquer. Se ele contém x, é porque todos os xi estão nele, né? Todos os xi estão nele. Ó, os xi estão em x. O subespaço vetorial contém x, ele contém todos os xi. Então, ele contém todos esses caras aqui, ó. Por quê? Ele é um subespaço vetorial de V. Ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, se ele contém os xi, ele contém os alfa e xi, todos. Cabia escrever um logo aqui. Mas eu vou fazer assim. Portanto, xi está em E. Porque o x está todo em E. X está em X, X está em E. Como é um espaço vetorial, um subespaço, ele é um espaço vetorial, ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, os alfa e x estão em E. Como ele é fechado para multiplicação por escalar e esses caras estão em E, ele também é fechado para soma. Então, toda essa soma aqui, ó, de 1 a n, tudo isso aqui vai estar no E. Porque, por exemplo, x1 está em E, α1 x1 está em E. Beleza. x2 está em E. Então, vou escrever em azul aqui. x1 está em E, α1 x1 está em E. x2 está em E, α2 x2 está em E. É subespaço, ele é fechado para soma. Então, essa soma aqui está em E. Aí eu repito o processo. x3 está em E, α3 x3 está em E. Então, isso somado com α3 x3 vai estar em E. Seguindo o processo, eu vou ter que tudo isso aqui está em E. Isso aqui é V, né? Então, o V, ele está em E. Eu peguei um cara qualquer nesse conjunto e mostrei que ele está no E. Eu peguei qualquer subespaço contendo X e mostrei que ele está nesse subespaço. Como eu peguei um subespaço de V qualquer que contém X, e o V está nesse espaço, então o V está na interseção de todos eles. Então o V está em E. Eu não disse que eu peguei um subespaço específico de V que contém X, eu peguei um qualquer. Então todos os subespaços de V que contém X, contém o meu Vzinho, que era o meu elemento desse cara aqui. Acabei de mostrar que esse conjunto está dentro desse. Mostrei essa inclusão. Peguei um elemento num lado e mostrei que está no outro. A gente precisa mostrar agora outra inclusão. A demonstração do outro lado é mais fácil ainda. Vou mostrar a outra inclusão, que é essa. Né? Essa inclusão aqui. Ou seja, agora a gente quer mostrar essa. Vou até escrever em azul, então. Agora a gente quer mostrar essa inclusão. Ela é muito fácil, porque vocês concordam que o x está aqui? O x está bem aqui? O conjunto x está contido no conjunto de todas as combinações lineares com coeficientes em x? Alô? Tem alguém aí?
Sim, sim, professor. Se você concorda, então me diga por que x está contido aqui. Alguém sabe por que x está contido nesse conjunto? Esse conjunto não é o espaço vetorial de todos os conjuntos que tem x? Calma. Não. L. O L é que é a interseção de todos os subespaços que contêm x. Eu quero saber por que x está contido no espaço gerado pelas combinações lineares de elementos de x. Esse aqui é o espaço das interseções, esse é o espaço das combinações lineares. Da aula passada. Por que x está aqui? Ele está aqui porque quando você pega um elemento qualquer de x, certo? Ele é uma combinação de linear de elementos de x. Ele é 1 vezes L. Isso é uma combinação linear. Combinação linear é pegar elementos do conjunto, multiplicar por constantes, por escalares e somar com outros. Tá aqui. Eu somei com zero, que também está no x. Na verdade, eu não somei com zero, né? A zero vezes ele é que é zero. Então vamos devagar. Uma combinação linear com elementos, se eu te dou um conjunto x, o que é uma combinação linear? Você pega uma quantidade finita de caras aqui, multiplica por escalares e soma eles. Isso é uma quantidade finita, ele mesmo é uma quantidade finita. Um é um escalar. Então tá aqui, isso é uma combinação linear. Só que eu peguei o x aqui, né? Ó. Eu pego um cara qualquer aqui, xzinho aqui, ele é uma combinação linear de elementos dele mesmo. Então ele tá aqui. A inclusão é óbvia. A inclusão desse cara aqui é óbvia. O elemento de x sozinho, sem você fazer nada, já é uma combinação linear de elementos de x. Um elemento sozinho é uma combinação linear. Então ele está aqui. Certo? Só que eu já provei, que eu acho que era o que a Larissa está querendo argumentar, eu já provei que esse cara é um subespaço vetorial. Então, esse cara é um dos S. Esse cara é um dos S. Ele é um subespaço vetorial que contém x. Então é óbvio que se eu pego todos os espaços vetoriais que contêm x e intersecto, vai estar contido aqui. Que esse cara é maior, ele é um dos caras. Você sempre tem que A contém A interseção com qualquer coisa, não é? Eu sempre tenho que A contém A interseção com qualquer coisa, em termos conjuntos. Esse cara é um dos S. Esse cara aqui é a interseção de todos os S. É óbvio essa inclusão aqui. Esse aqui é um dos S. Esse aqui é a interseção de todos os S, onde é um subespaço vetorial que contém x. Então, teoricamente, esse cara é esse, intersecção com um monte de outros. Então, essa inclusão aqui é óbvia. E acabou a demonstração. Porque agora eu mostrei a outra inclusão. Dupla inclusão. Os conjuntos são iguais. Dúvidas? Poder intersectar espaços vetoriais é muito importante, é muito útil. Né? Porque a gente viu que a solução de um sistema linear homogêneo é intersectar subespaços. Né? Subespaços específicos, né? Que são aqueles hiperplanos. O espaço gerado por um conjunto também pode ser visto como intersectar subespaços. Espaços que contêm o conjunto em questão. Então, intersectar subespaços é uma operação muito importante. Professor, só um detalhe que eu perdi, o índice zero lá do E, é por quê mesmo? Eu estou usando o E como um subespaço genérico, né? Eu não quero que você pense que todos eles vão ser esse cara. É só um deles que é esse cara. É só para deixar claro que... Tá bom, entendi. Vou ter síntese aqui, só para dizer que um deles, esse cara aqui, é um desses possíveis infinitos subespaços que contém x. Então, aqui eu tenho ele, aqui eu tenho ele intersectado com um monte de gente. Então, é óbvio que essa inclusão aqui vale.
Certo? Dizer que um cara pertence a L é dizer que ele pertence à interseção. Dizer que ele pertence à interseção é dizer que tem que pertencer a todos esses caras ao mesmo tempo. Certo? Se pertence a L, pertence a todos esses caras ao mesmo tempo. Esse aqui é um dos caras. Então, se um elemento pertence a L, tem que pertencer a ele. É assim que se prova essa inclusão. Isso é teoria dos conjuntos, né? Para a galera da grade antiga, matemática elementar, para a galera da grade nova, conjuntos e funções. Uhum. Beleza. Beleza. Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho meia hora. 33 minutos. Tá. Vamos falar um pouco agora sobre espaço gerado e combinações lineares. A gente está falando sobre espaço gerado. Isso aqui é um teorema... Eu não vi esse teorema quando eu fiz álgebra linear. Porque o professor achava muito difícil falar dessas coisas para os alunos. Eu acho que você tem que falar. Porque o aluno tem que ver a parte abstrata também. Isso aqui é abstrato. Eu não estou no RN. É abstrato. O V ele poderia ser aquele espaço vetorial muito louco das funções. E mesmo assim, isso aqui continuava sendo verdade. É um R espaço vetorial qualquer. Isso aqui é tudo verdade. Como eu não estou falando de dimensão ainda, isso aqui serve para dimensão infinita. Quando você está falando trabalhando com álgebra linear com dimensão infinita, tem um monte de coisa que não vale. Isso vale. Então, são coisas... É um resultado interessante, que vem logo no começo. Vamos agora para coisas mais palpáveis. Vamos fazer continhas. Para a gente entender melhor esse cara aqui. Eu não sei se esse teorema tem nos livros, não, nos 2 livros principais do curso. Eu acho que ele é exercício do Elon, esse teorema, talvez. Então vamos para a definição de espaço gerado. Eu já falei ela antes, mas vamos lá. Agora eu vou definir um pouco diferente. Então, se V, não deveria ter apagado, é um R espaço vetorial. E X é um subconjunto de V. Dizemos que o conjunto X gera, escrever isso aqui em maiúsculo, gera o espaço vetorial V quando isso aqui acontece. A gente diz que um conjunto gera o espaço quando a gente consegue qualquer vetor do espaço via combinações lineares desse conjunto. Vamos para exemplo. Quando você bota o x nessa notação aí, não necessariamente é um espaço vetorial, né? É só um conjunto de combinações lineares. Foi feito na aula passada que isso aqui é sempre um subespaço vetorial de V. Sempre. O conjunto das combinações lineares de um conjunto é sempre um subespaço vetorial do grande. X é um subconjunto do V. O conjunto das combinações lineares do X é sempre um subespaço vetorial de V. Isso foi feito na aula passada. Então, eu sei que isso aqui é subespaço, mas ele não é necessariamente tudo. Se ele for todo mundo, a gente diz que o X gerou o V. Ok? Ok. Eu tinha um exemplo da aula passada, que era super simples, isso aqui eu vou fazer para R2. Então, vamos lá. O conjunto X para a gente aqui nesse exemplo 1. Então, vamos lá. Exemplo 1. X vai ser esse conjunto aqui. 1, 0,
0, 1. Esse é o x. Então, o x, ele gera o R2. Vou voltar para o preto, porque o azul fica claro muito rápido. Se o x, dois vetores, apenas dois, geram todos os infinitos caras do plano. Todos os caras do plano são escritos como combinações lineares. Com combinação linear desses dois caras aqui. E é muito simples, né? Então, como o Elon gosta tanto, eu sei que o aluno estuda os livros do Elon quando ele escreve com efeito. Que não é muito comum escrever, mas... Então, por que isso é verdade? Pega um cara qualquer na R2. Qualquer. Então, se estou pegando um cara qualquer na R2, eu vou chamar de XY. Onde X é um número real e Y é outro número real. Qualquer. Isso aqui, essa combinação não é aqui, ó. Isso aqui é XY. Ah, eu quero 7 e 10. 7 vezes esse vetor, mais 10 esse vetor, dá 7 e 10. Π raiz de 3. Π vezes esse vetor, mais raiz de 3 vezes esse vetor, vai dar π raiz de 3. Todos os pares de números reais, infinitos pares, você consegue como combinação linear desses dois caras. A gente costuma chamar esse cara aqui de E1, esse cara aqui de E2, quando é 1, 0, no Rn, né? Ou no caso da R2, 1, 0, 0, 1, é 1, é 2. Se fosse 1, 0, 0, é 1. 0, 1, 0, é 2. 0, 0, 1, é 3. Aí vai. A gente costuma usar isso aqui. Eu vou voltar para essa notação aqui depois. Tá? Depois. Esse primeiro exemplo é super fácil. Vamos para um exemplo um pouquinho mais chato. Eu posso perguntar, por exemplo, VOF. O exemplo 2 vai ser uma pergunta de VOF. VOF, esse vetor aqui, 2, 3, pertence ou não pertence ao conjunto das combinações lineares desses dois vetores? Eu estou falando um 0 aqui. Tanto faz, mas eu quero fazer como tem meu papelzinho. VOF. Esse vetor pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores aqui? VOF. Isso pode ser uma questão, isso é uma questão muito fácil para ser uma questão de prova. Mas é um teste, né? Você vai treinando. E aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu decido isso? Se você sabe muita álgebra linear, coisas de álgebra linear que eu não lhe expliquei ainda, você sabe que é ver. Você sabe que é ver. Antes de resolver, só batendo o olho. No futuro a gente vai voltar para isso e vai ver que dá para saber só batendo o olho. Mas vocês não viram essa teoria de álgebra linear. Então, resolver batendo no olho é covardia. Então, como é que a gente faz na unha? Na unha a gente faz assim. Ó. Alfa, 1 menos 1, mais beta, 1, 0, igual a... Eu quero saber, né? Se 2, 3 é igual, eu não sei se 2, 3 é igual a uma combinação linear desses dois caras. Então eu tento escrever o 2, 3 como combinação linear. Isso vai me dar alfa menos alfa mais beta 0. Então isso aqui vai me dar alfa mais beta menos alfa. Dizer que esse cara, bem aqui, é igual a esse cara bem aqui, é igual a entrada a entrada. Então, eu vou ter um sistema. Qual vai ser meu sistema? Alfa mais beta igual a 2, menos alfa igual a 3. Aí eu resolvo o sistema. Eu escolhi assim para ser um sistema bem fácil de resolver, para a gente não perder tempo. Fácil de resolver esse sistema, né? A gente resolvendo esse sistema, a gente tem que alfa é igual a menos 3. Aí fica bem aqui, alfa igual a menos 3. Beta igual a 5. Eu achei uma resposta para o sistema. Então, se eu achei uma resposta para o sistema, vamos fazer bem aqui no campo da nossa combinação linear. Alfa menos 3.
Menos 3 multiplicado com 1 menos 1, mais 5 multiplicado com 1, 0. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos 3, 3, mais 5, 0. E agora quando eu somo? 2, 3. Eu escrevi 2, 3 como uma combinação linear desses dois caras. Então é V, tá aqui. Eu montei um sistema. Isso aqui já vai mostrando para vocês como os sistemas lineares estão intimamente ligados com a álgebra linear. Pelo menos de cara com a álgebra linear no RN. A gente está no R2, né? A gente está no R2, são caras do R2. A gente está no R2, a gente caiu em sistemas, né? Com duas variáveis e duas equações. Tá? E trabalhar com combinações lineares no R2, combinações lineares no R2, é trabalhar com sistemas lineares no R2. Ficou claro esse exemplo, pessoal? Vamos fazer outro parecido no R3 agora. Posso apagar? Isso é um sim? Pode Por sim, mim, sim. pode. Pode sim, professor. Certo. Vamos lá. Exemplo 3. Qual foi o que eu anotei aqui como exemplo 3? Ao invés de escrever como VOF, eu vou escrever como afirmação e vou provar, tá? Então, tenho 1, 0, 1. 1. Então, deixa eu recomeçar. Isso era VOF que eu coloquei, né? E eu vou colocar assim. Esses dois caras não geram R3. Buf. A gente fica pensando em uma coisa e falando em outra. Eu quero saber se isso aqui acontece. Se qualquer cara do R3 é gerado como combinação linear desses dois caras. É isso que eu quero saber. Tá? Eu tenho isso. Isso. Tá? Ok. E agora eu monto aquele sistema. Então, vou montando logo aqui. Dá alfa mais beta na primeira entrada. 2 beta na segunda. Alfa mais 3 beta na terceira entrada. Pulei uma linha das contas. Fiz logo as contas, né? Que é alfa, 0 alfa, mais beta, 2 beta, 3 beta. Alfa mais beta, 2 beta. Alfa mais 3 beta. E aí a gente resolve o sistema. Quais são as equações? Alfa mais beta igual a x. 2 beta igual a y. Alfa mais 3 beta igual a z. Esse é o sistema. Ele já parece estranho, né? O ensino médio já treinou um pouco a gente. Opa, 3 equações, mas só 2 incógnitas? Aí a gente fica, mas os outros incógnitos estão desse lado? Não, esses caras aqui eu não posso escolher, não. Eles têm que ser independentes e caras quaisquer. Tá? Essas variáveis têm que ser independentes uma da outra, né? Eu quero saber um cara qualquer do R3. Um cara qualquer do R3 não pode ter relação de dependência entre essas variáveis. Tem que ser qualquer número real, qualquer número real, qualquer número real. Então, vamos resolver. Para resolver isso, a gente faz como? 1, 0, x, 0, 2, 0, y, 1, 3, 0, z. E aí resolve esse sistema. O começo desse escalonamento já está feito para a gente, né? Então, vamos lá. 1, 0, x, 0, 2, 0, y. E aí, menos uma vez essa linha mais essa linha, 0, 2, 0. Menos uma vez essa linha mais essa linha, z menos x.
continua o escalonamento. Zero x, 0, 2, 0, y. E aqui, menos 1 vezes essa linha, mas aqui embaixo de novo. 0, 0, 0. Z menos y, menos x, menos y. Resolvemos aqui. E deu um problema. Qual foi o problema que deu? A gente achou... Vamos escrever essas respostas aqui. A gente achou o quê? A gente achou que z menos y menos x, eu fico trocando a ordem ali, né? É igual a zero. Ou seja, o z é igual a x mais y. Eu achei uma dependência entre as entradas aqui. E dá problema aí. Já eu vou explicitar qual é o problema que dá. Certo? Eu achei que 2β é igual a y. Né? Essa equação de baixo me dá isso. A equação do meio me dá isso. E essa equação de cima me dá que alfa mais beta é igual a x. Certo? E aí eu tenho o meu alfa, né? Eu tenho o meu alfa. Eu tenho o meu beta, então alfa mais y sobre 2 é igual a x. Beta y sobre 2. Então alfa é igual a x menos y2. Alfa é igual a x menos y2. Beta é y sobre 2. E eu não tenho resposta. E eu tenho dependência entre essas variáveis. O que a gente vai ter aqui? Aí a gente faz o que a gente tinha feito antes. A gente pega o alfa, coloca o que a gente tem de alfa aqui, e coloca o que a gente tem de beta aqui. E faz a conta. É a mesma coisa que substituir aqui, alfa e beta. Tá? Então, substituindo aqui alfa e beta, a gente vem aqui, alfa e beta, a gente vai ter essa entrada aqui, ó. A gente vai ter x, y, z igual a, substituindo alfa mais beta. Isso, beta igual a y sobre 2. Isso mais y sobre 2, x. 2 beta. Beta y sobre 2, y. E o z? Olha o z bem aqui. Z é x mais y. Deu problema, não foi? Deu problema. Por que deu problema, pessoal? Porque esse ponto aqui do R3, por exemplo, esse ponto aqui, 1, 0 e 7, não está nesse conjunto aqui, ó. Porque para estar nesse conjunto, a terceira entrada é a soma das duas primeiras. A terceira entrada não deu a soma das duas primeiras. Eu provei, em outras palavras, deixa eu escrever aqui em cima, que acabou de falar. Eu provei, em outras palavras, como definir conjuntisticamente esse espaço gerado por esses dois vetores. Eu provei, eu apaguei aqui sem querer, né? Deixa eu reescrever. O vetor 1, 0, 7 não pertence a esse cara aqui. Porque para pertencer a esse cara, a terceira entrada é a soma das duas primeiras. Foi isso que eu provei com toda essa conta. Eu provei que esse cara aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 2, 3, ele é esse conjunto bem aqui. X, Y, Z, pertencente ao R3, tal que Z é igual a X mais Y. Eu provei que ele é esse cara bem aqui, ó. Ele é X, Y, X mais Y, onde X e Y variam nos reais. A mesma coisa. Eu te dei uma fórmula para tu achar todos os caras desse conjunto infinito. E a fórmula que eu encontrei
não me dá todo o R3. Isso aqui é um subconjunto do R3, mas não é todo mundo. Por que não é todo mundo? Nem todo cara do R3 satisfaz essa regra, do terceiro ser a soma dos dois primeiros. Por exemplo, olha esse ponto aqui do R3. Ó. Não está nesse conjunto. Eu transformei a combinação linear num sistema, e na hora que eu resolvi o sistema, eu olhei que eu não consigo achar todos os pontos do R3. Eu olhei que, em outras palavras, eu estou usando palavras sem definir, a dimensão da minha solução não era grande o suficiente. Eu mostrei que o conjunto solução do sistema, que era para me dar todos os pontos do R3, que era para me dar, a solução do sistema era para me dar a combinação linear que dá certo. E ela não me deu, a solução do sistema não me deu a combinação linear que deu certo. Porque ela me deu a variável z dependendo de x e y. E tem que ser independentes, né, na R3. As três variáveis. Eu me sinto um pouco desconfortável fazendo a conta disso aqui dessa maneira, porque já já a gente vai ter maquinaria para não precisar disso. Mas eu acho importante fazer na unha para entender a combinação linear, entender o espaço gerado. Tá? Dúvidas? Professor, eu entendi. Agora, só uma coisa que eu acabei perdendo, peço desculpa até pela pergunta, mas por que a gente trabalhou só com dois elementos do R3, né? É o exemplo que eu estou fazendo. Eu peguei dois vetores um exemplo. mostrando que não dá para gerar o R3 com esses dois vetores. Mas eu consigo gerar com outros dois, ou teria que ter pelo menos 3 vetores no R3 para poder gerar? Isso é uma coisa que a gente ainda tem que... Essa pergunta é mais profunda. A gente não tocou em maquinaria para atacar essa pergunta. Ela é boa, mas ela é muito profunda para a matemática que a gente tem agora. Ao invés de querer dizer ao invés de responder essa pergunta, quantos vetores do R3 no mínimo eu preciso para gerar R3? Ao invés de responder essa pergunta, eu estou falando de uma coisa muito mais simples, que é esses dois caras bem aqui não geram um R3. Não são suficientes para gerar o R3, porque eles geram uma dependência entre os elementos de cada um deles. Uma maneira de você falar bem simples, por que esses dois caras não geram R3? Ora, porque o conjunto gerado por esses dois caras é esse bem aqui. Opa, é esse bem aqui. E esse conjunto bem aqui não é o R3. Esse ponto não está nele. Certo? Esse ponto... depois de... esse ponto aqui não está nele. Esse cara não é a soma desses dois. Depois de feito, a gente percebe, né, que 1 mais 0 é 1, que 1 mais 2 é 3, aí fica bem mais fácil de evidenciar isso aí. Só olhando... Para a gente saber só olhando, tem que saber responder perguntas como a que você fez. O que você falou, eu vou dar spoiler das aulas, de aulas no futuro, mas é assim. Para gerar o R3, eu preciso de pelo menos 3 vetores. Mas não quaisquer 3 vetores, mas eu preciso de pelo menos 3. E aqui eu só tenho 2, então eu já sabia que não dava certo. Então eu já sabia responder o V ou F. E a minha resposta ia usar termos como dimensão, como isso, como aquilo, que eu não defini ainda. Então, com a maquinaria que a gente tem, como é que a gente responde que esses dois caras não geram R3? Desse jeito. Sistemas lineares. É tudo sistema linear. Então, eu usei sistemas lineares para descrever os pontos desse conjunto infinito. Tá aqui. Ou aqui, o que você preferir. Esse ou esse. São duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. E aí, ao olhar essa descrição desse conjunto, você vê que não é o R3. Tem pontos óbvios do R3 que não estão lá. Ok? Tranquilo. Valeu. Eu tenho mais 9 minutos. Então... eu vou parar por aqui, porque o conceito que eu vou entrar... O próximo conceito, a próxima matéria que eu vou falar... Então, na próxima aula eu vou falar sobre dependência linear. O que é que significa um conjunto ser linearmente independente, o que é que significa um conjunto ser linearmente dependente. E o conjunto de independência, o conceito de independência linear, ele é o mais importante da álgebra linear. Se você não entende esse conceito, você não entende a álgebra linear. A gente mal começou a álgebra linear, é a nossa segunda aula que a gente está falando de álgebra linear mesmo. Na terceira entra a dependência linear e para o resto da vida vai entrar a dependência linear. E para entender a dependência linear, você tem que entender combinação linear. Por isso que eu tinha dito antes que, na verdade, o mais importante é a combinação linear.
Porque sem entender combinação linear, você não entende dependência linear. E se você não entende dependência linear, todo o castelo de cartas cai. Na próxima aula eu vou começar com dependência e independência linear. Vou parar a gravação por aqui, e aí vocês tiram dúvidas ali depois que eu parar.